Oi, oi, tudo bem com você? Eu gostaria de te fazer uma pergunta antes de iniciar esse vídeo. Você sabe o que é o puerpério? Quanto tempo ele dura? O que dizem sobre esse período e será que tudo isso é verdade? O que será que as mulheres têm a dizer sobre o puerpério? Somos acadêmicos do curso de Medicina da FURB e gostaríamos de esclarecer algumas questões relevantes acerca deste momento tão importante na vida da mulher e da família. Para tanto, reunimos diversos conteúdos, como pesquisas, entrevistas e dados estatísticos que revelam a vivência do puerpério. Começamos trazendo o que a literatura diz. Emid e Hashimoto descreveram em 2008 o puerpério como o período do pós-parto que tem uma duração aproximada de 3 meses, nos quais a mulher vivencia uma série de adaptações físicas e emocionais. É também nesse período que a mulher se depara com o confronto entre as expectativas construídas durante a gestação e a realidade trazida pela chegada do bebê. Segundo a doula Elisângela Meyer, que atua desde 2017 em Blumenau e região como doula, educadora perinatal e instrutora de yoga para o parto, o puerpério é o período do pós-parto que abrange desde o dia do nascimento até a volta da menstruação da mulher depois da gravidez. O retorno da menstruação após o nascimento vai depender de como é feita a amamentação. Além disso, ao escrever sobre a psicologia da gravidez, Maldonado, em 2002, explica que o nascimento do bebê pode ser um período emocionalmente vulnerável, devido às profundas mudanças intra- e interpessoais desencadeadas pelo parto. Portanto, o puerpério caracteriza-se como um período de transição, onde a mulher pode se tornar sensível e confusa com o aparecimento de sintomas ansiosos e depressivos. A literatura evidencia ainda que existem diferenças entre a realidade da mulher de décadas atrás e da mulher atual. A mulher de décadas atrás costumava se dedicar para a casa, para o marido e para os filhos, enquanto a mulher atual desenvolve diferentes papéis, já que a inserção no mercado de trabalho é uma realidade, em geral, mais contemporânea. A literatura, portanto, parte da hipótese de que a mulher tende a sofrer alguns conflitos neste período em consequência da perda de sua autonomia, consequente dos diferentes papéis adquiridos na sociedade ao longo dos anos. Então, podemos considerar o puerpério como um período de conflitos em que se alternam na mulher sentimentos de alegria, medo, alívio, ansiedade, realização e dúvidas? A doula Elisângela Meyer refere que, durante o puerpério, ocorrem muitas alterações hormonais, físicas e emocionais. Dentre elas, ocorre um tipo de menstruação, que é, na verdade, um sangramento normal causado pelo parto, chamado de lóquios, que se inicia de forma abundante, mas que vai diminuindo pouco a pouco. Além disso, é normal também que a mulher se sinta triste no dia da pojadura, que é o dia da descida do leite, e essa tristeza pode durar alguns dias. Essa melancolia é conhecida como baby blues, e durante o baby blues, apesar de triste, a mãe mantém o interesse em cuidar do bebê. Se a tristeza vier acompanhada pelo desinteresse em cuidar do bebê, é importante procurar ajuda especializada. E ela conclui que o corpo demorou cerca de 40 semanas para o nascimento. O retorno à antiga forma também será lento. E é normal parecer tudo muito estranho, leite, lágrimas, sangue e suor. Permita-se sentir sem culpa. Faça escolhas conscientes e acredite na sua intuição. Muda bastante coisas.
o nosso sentimento muda bastante, todo o ambiente, a forma de reação, algumas atitudes também mudam completamente para nós. A gente está envolvido num processo totalmente de amor, então você consegue ver algumas coisas de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, mas também existem as angústias, que é o medo de como eu vou cuidar do bebê, se ele tiver alguma reação a isso ou aquilo, como eu vou reagir. Então são medos tradicionais que nós temos. Agora entraremos nos relatos das dificuldades que geravam, de fato, mais conflitos para as mulheres. Dentre elas, constavam a não identificação do motivo do choro do filho, o palpite de amigos e familiares nas mais diversas situações, a preocupação sobre não conseguir ser uma boa mãe, preocupação sobre não conseguir ser uma boa esposa, preocupação por ficar fora do mercado de trabalho e o mais relatado, a apreensão com o momento de ter que retornar ao mesmo, deixando o bebê sob os cuidados de outras pessoas. Relataram que essas preocupações geravam um sentimento de tristeza, insegurança e angústia, e que a licença maternidade aliviava bastante isso, pois permitia o cuidado do bebê nesse período. A principal dica que a gente pode dar para as mulheres que ainda estão gestando, que estão pensando em gestar, é se preparar para o puerpério, né? Se preparar para a amamentação, mas se preparar para tudo que vem após o parto. A gente brinca que o pós-parto não é, de novo, só aqueles 45 dias que acontecem depois do nascimento dos filhos, que a gente chama de resguardo, quarentena, que é diferente da quarentena que a gente está vivendo agora, né? Mas tem vários nomes, enfim, a gente não precisa o pós-parto não é só isso, o pós-parto é tudo que vem depois, né? Tudo que envolve a vida da mãe, do companheiro, do pai, da família como um todo e também da criança. A criança que vem depois disso, ela sempre vai estar vinculada a partir daquilo que aconteceu no pós-parto, né? Então a preparação para todos esses momentos é a principal dica. Por que eu digo preparação? O que isso quer dizer? É a gente ter uma rede de apoio estabelecida, né? Alguém que possa ajudar essa mulher nas questões domésticas, nas questões de organização, né? Então, para que a amamentação possa acontecer, assim, muitas vezes essa mulher precisa se despender muito, ela precisa ficar muito disposta para a criança na maior parte do tempo, principalmente nos primeiros meses de vida. Então, às vezes, muitas coisas vão ficar para trás, né? Questão de casa, questão de trabalho, a própria questão emocional, né? Dessa mulher ter com quem conversar, com quem compartilhar, com quem tirar dúvidas, com quem chorar. Então, preparar essa rede de apoio, dizer o que você espera com relação à criação do seu filho, dizer o que você espera com relação à ajuda dessas pessoas, que aí a gente já diminui a chance de palpites. Quando a gente fala de puerpério, é importante a gente entender a diferença entre vários conceitos que acabam se acumulando, né? A gente ouve falar muito sobre, por exemplo, depressão pós-parto, baby blues e o tal do puerpério, né? Então é importante a gente entender a diferença entre eles. Vamos começar pelo baby blues, que é o que a maioria das mulheres acaba sendo acometida, que logo após o parto há uma baixa hormonal, acontece uma baixa hormonal bem grande nas mulheres, que acaba impactando muito nas questões físicas e também nas questões emocionais. Então a mulher acaba se sentindo bastante chorosa, acaba se sentindo triste, acaba se sentindo perdida, acaba percebendo que ela não está muito localizada nessas novas experiências. Tem muito a ver com a amamentação também, né? A amamentação acaba sendo um momento de muita tensão, um momento de muita expectativa, de muitos desafios, e esse baby blues devido à baixa hormonal que acontece logo após o parto, né, que a gravidez produz muitos hormônios para poder fazer esse sustento, essa nutrição, tanto da mulher que está gestando quanto do bebê, e essa baixa que acontece após o parto acaba ocasionando essas questões. Isso tende a passar por volta de 40 dias, 30 dias, né? Mais ou menos essa faixa de tempo. Para
puerpério é essa fase, né? Acaba pegando essa fase do final após a gestação, ali do parto, e dura muito mais do que esses 40 dias, que é o que a gente conhece ali do resguardo, e até que acaba cometendo essa questão do baby blues. O puerpério, ele não tem uma estimativa de tempo para durar, mas dentro da psicologia a gente fala que ele pode durar até 2 anos. E isso muitas mulheres não sabem, né? Então a grande diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto é a intensidade e a continuidade, né? Então é esperado que a mulher tenha nesse primeiro momento essas questões emocionais mais abaladas, mas que passe, e caso isso permaneça, a gente precisa avaliar a depressão pós-parto. Com relação à criança, existe todo esse movimento do retorno ao trabalho, né? Que a gente é uma preocupação muito grande. Ok, eu preciso me vincular com essa criança nos primeiros meses, é extremamente importante, vou viver intensamente para ela nos primeiros meses e depois vou precisar retornar ao trabalho, né? O que a gente sabe hoje em termos de desenvolvimento infantil? A criança, ela precisa de uma pessoa que esteja disponível para atender as demandas dela, que esteja disponível para atendê-la de maneira amorosa, de maneira respeitosa, que traga segurança, que traga conforto. Então é importante também, já lá na gestação, quando a gente está falando dessa preparação, pensando quem vai ser a pessoa que vai cuidar dessa criança, ou que instituição que vai ser o local onde eu vou matricular, onde eu vou colocar essa criança, para me ajudar depois do retorno ao trabalho, né? Que vai atender as minhas expectativas de atender as demandas da criança de maneira respeitosa, segura e amorosa, tanto quanto eu espero. A criança, ela tem um instinto de sobrevivência, né? Ela precisa sobreviver. Então ela costuma se vincular com as pessoas com muita facilidade, desde que elas estejam ali disponíveis para ela, né? E é importante a gente entender que quando essa mãe retorna ao trabalho e a criança vai ficar com o cuidador, as chances disso acontecer são grandes, de ela conseguir ficar bem, de ela se vincular, de ela ficar confortável, né? Depois de um tempo, tem toda a questão da adaptação, mas com o tempo ela acaba ficando bem. Felizmente, em 1984, dentro do Programa de Assistência Integrada da Saúde da Mulher, foi inserida a proposta de abordar a mulher como um sujeito integral, focando, além de seus aspectos biológicos, suas questões sociais, econômicas, históricas, políticas e culturais. A partir de então, o puerpério passou a ser considerado como o período que merece atenção especial dos serviços de saúde, sendo essência para a saúde materna e neonatal. Atualmente, a Rede Cegonha busca organizar e estruturar a rede de atenção à saúde materna e infantil no Brasil e considera a indissociabilidade do cuidado à mãe e à criança no puerpério, os desafios do aleitamento materno e a importância do planejamento familiar como pilares no atendimento público. Por fim, a doula Elisângela Meyer orienta que, ao ser avaliada pela equipe de assistência alguns dias após o parto, é importante conversar sobre métodos contraceptivos, pois assim que a mulher estiver disposta a retomar sua vida sexual, ela precisa estar segura quanto a esta questão. Aos poucos, o corpo vai voltando ao normal, os órgãos vão voltando ao lugar. Amamentar e cuidar de um bebê exige muito tempo. É importante, ainda durante a gestação, conversar com pessoas que possam ajudar a mãe após o nascimento. A mãe estará ocupada cuidando de seu bebê e não terá tempo para os afazeres da casa e nem para preparar suas refeições. Criar uma rede de apoio para este período é fundamental. No enfrentamento das mudanças ocorridas no puerpério, a mulher experiencia vários sentimentos, variando desde a angústia até o medo de não conseguir se adaptar a essas mudanças.
Nesse momento de dificuldades e de profundas transformações, podendo ser tanto psicológicas quanto biológicas, a mulher necessita do apoio por parte de pessoas próximas, como seu esposo, amigos, enfim, alguém que possa ajudá-la nesse processo. Ou seja, o apoio à mulher e à família no pós-parto é fundamental para reajustar e equilibrar a vida da família com a chegada do bebê. Também é muito importante que os pais se informem de como pode ser o puerpério ainda durante a gestação, para entender que vão precisar de ajuda da família e amigos, e também saber a quem e onde recorrer se precisarem de ajuda profissional. Um exemplo que pode auxiliar muitos pais são as ações promovidas pela Estratégia Saúde da Família, ESF. Agora vamos destacar alguns benefícios do acompanhamento psicológico durante o período pós-parto. Ele facilita a relação dos pais com o bebê, otimizando a relação de vínculo e favorecendo o desenvolvimento saudável da criança. A intervenção psicológica ela é muito importante em situações de risco ocorridas no período pós-parto, como, por exemplo, problemas com o bebê, prematuridade, um internamento, problemas após a alta da maternidade, o bebê com temperamento difícil, entre outras coisas que podem ocorrer nesse período. Também é muito importante na prevenção ou intervenção precoce de patologias psicológicas durante o período pós-parto, como depressão e ansiedade. Depois que a mulher se torna mãe, muda muita coisa na vida dela, né? Muda prioridades, questão de tempo, ela precisa organizar a vida dela, também das crianças. E quando a mulher já tem 2 ou 3 filhos, né? Muda totalmente a rotina dela. E é importante que ela entenda que ela vai precisar de ajuda de outras pessoas também, tá? O que eu percebo no consultório é um sentimento de culpa muito grande, porque as mães acabam se culpando por não conseguir dar conta de tudo sozinha. E literalmente não vão conseguir, tá? A gente sempre vai precisar de outras pessoas. Então, assim, o que muda na dinâmica da família? Muda tudo, né? Então, assim, o casal vai ter que encontrar um tempo para os dois ficarem sozinhos, porque às vezes as crianças estão em casa, eles querem a atenção do pai, quer a atenção da mãe, né? Então, assim, é importante que a família tenha uma rede de apoio, que contem com os avós, que contem com os padrinhos, né? Para eles também terem um tempo a sós, porque eles precisam também cuidar da vida pessoal deles, pensar na vida profissional, ter um tempo só para eles mesmo, para eles conseguirem relaxar, né? Então é importante ter uma rede de apoio, que eles tenham assim válvulas de escape positivos, então fazer uma atividade física, ter um hobby, né? Então é importante que a família se organize, tá? Para que seja uma família saudável, né? Que eles encontrem um equilíbrio, para que eles não acabem não ficando muito ansiosos, estressados, tá? E às vezes vai precisar de ajuda profissional, como o psicólogo, porque para eles lidarem com o sentimento de culpa e também conseguirem aprender a lidar melhor com a rotina, né? A questão do tempo, que é muito importante também. Pergunta bem fácil de responder. A gestante, devido a algumas limitações, né, por causa da barriga, por causa do cansaço físico, mental, né, é importante que ela encontre pessoas e peça ajuda. Exemplos: que ela peça ajuda para a mãe dela a organizar a casa, que ela peça ajuda para o marido para arrumar as roupas, enfim, encontrar pessoas que ela possa contar nesse período. E dizer a elas especificamente o que ela quer, tá? Não é vergonhoso pedir ajuda, muito pelo contrário, é uma fase que tem muitas demandas, tá? E a mulher precisa de ajuda sim. A questão de pedir espaço para a família
é um assunto bem delicado, né? Porque muitas vezes a gente acaba dando espaço para que os outros acabam invadindo nossa privacidade. Então, às vezes, os problemas não são os outros, e sim nós temos que verificar até que ponto nós permitimos que tais pessoas acabam invadindo a nossa vida, né? É importante que a pessoa se imponha, né? Não de uma forma grosseira, mas dizer, olha, eu não gostaria mais que você falasse sobre tal assunto, eu não gostaria que você tivesse tal atitude, porque isso me magoa, né? Então, ou às vezes realmente se impor, dizer assim, olha, eu não gostaria de ter mais que conversar com você referente a tal assunto. Eu não quero mais que você aja dessa forma, tá? Então, para que a pessoa acaba percebendo que ela também está fazendo algo errado, tá? E assim, família muitas vezes sempre se acha no direito de julgar, dar opiniões, né? Então acaba sendo um assunto bem delicado, tá? Mas sim, às vezes a gente vai ter que se impor, tá? Para que a pessoa acabe percebendo o quão invasiva ela está sendo, tá? Isso que é importante também. A partir das informações e entrevista apresentada, entendemos que o puerpério é um processo cheio de novos desafios para a mãe e para a família como um todo, principalmente para a mãe no sentido de ter que lidar com um misto de sentimentos, muitas vezes de solidão e as mudanças que são naturais desse processo. Por isso, é importante buscar por informações e direcionamentos para viver esse momento da melhor forma possível. Para isso, a mãe pode procurar o serviço de saúde que costuma utilizar para tirar dúvidas, participar de grupos de apoio, compartilhando e ouvindo sobre outras experiências. E também conversando com a família para deixar claro como eles podem ajudar durante esse período. É muito importante que a mulher converse com o seu médico ou médica e relate como se sente durante o pré-natal ou puerpério. Caso não se sinta bem, que ela fale sobre suas preocupações e angústias e que, se precisar, possa pedir um acompanhamento psicológico para que o profissional da saúde possa avaliar e encaminhá-la para ajuda especializada. Claro que cada mãe tem o seu momento e seus desafios que são únicos, mas algumas similaridades podem preparar e confortar outras mães que estão passando ou ainda vão vivenciar o puerpério. Então, para finalizar essa parte psicológica, teremos um relato de uma mãe que se dispôs a dividir conosco um pouco da sua experiência. Oi pessoal, meu nome é Renata, eu tenho 34 anos e eu fui convidada pela Brenda para falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência no puerpério. Eu tenho um filho agora de 3 meses que se chama Eduardo e a gente está vivendo vários desafios e vários aprendizados juntos, né? O que eu vou falar um pouquinho para vocês são principalmente 2 pontos assim que eu sofri bastante, vivi bastante dificuldades e que eu acho que vocês precisam, né, tentar estar mais preparadas possível para viver isso de uma forma mais prazerosa. O que aconteceu comigo foi o seguinte, durante o período da gestação, como a gente estava vivendo em pandemia, a gente ficou muito perto assim, dos meus pais e dos pais do meu marido. Então eles se tornaram o meu grupo de apoio, as pessoas que eu mais podia contar para tudo, né? Então a gente foi aprendendo um com o outro, um ajudando o outro, dividindo tarefas, né? De trocar, de ninar o bebê para dormir e de colocar para rotar depois de mamar. Então assim, ficou basicamente entre eu, meu marido, minha sogra e minha mãe ajudando nisso. Então eu acho que seja bem importante você encontrar pessoas que possam te ajudar dentro de casa, tanto para ajudar com o bebê, quanto para ajudar, por exemplo, a fazer comida, lavar roupa, limpar a casa. Tudo que puder é sempre muito bem-vindo, porque realmente toma bastante tempo da nossa vida, né? Então o bebê vem para mudar muito a rotina da gente. Outra coisa que eu achei bem importante para mim foi sobre a questão da amamentação. Então tentar se preparar ao máximo para isso, estudar, ler, né, coisas na internet. Hoje em dia tem muita coisa de graça na internet para ler, para você tentar estar o mais preparada possível. É claro que mesmo que você estude bastante, na hora que você estiver ali com o teu bebê que não sabe mamar, você que também não sabe amamentar ainda,
provavelmente vão surgir dificuldades, né? Eu mesmo, né, tive fissuras no peito, tive dor para amamentar, nos primeiros 15 dias foi bem difícil. Eu recorri a uma consultora de amamentação, também fiz uma consulta médica para isso, mas a gente sabe que tem banco de leite, né? Tem mães mais experientes que podem trocar informações e ajudar a gente nessa hora, né? Porque não é só, né, colocar o bebê ali para mamar, né? Tem todo um mecanismo correto, posição, e assim, até a gente se sentir à vontade, muitas vezes a gente sente dores, fica com medo de amamentar. Então, assim, eu acho que é bem importante tentar se preparar para essa parte. Então, eu posso dizer assim que depois ali do primeiro mês, que é o mês mais difícil, tudo começou a engrenar melhor, né? E hoje em dia eu sou bem grata por tudo que eu fiz e as pessoas que me ajudaram para ter dado certo. É muito importante você encontrar, então, pessoas que possam te ajudar, sejam da família, sejam amigos, porque é muito importante tanto para ter suporte mesmo, para você ter tempo para ti tomar um banho, poder fazer as suas coisas. Muitas vezes você trabalha em casa ou fora de casa, então vai precisar desse grupo de apoio. Eu no momento estou de licença maternidade, né? O meu esposo, por causa da pandemia, está trabalhando em casa, então eu tenho mais pessoas que podem me ajudar, mas eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, né? Então é importante se planejar, né? Enquanto está grávida, planejar para ver quem vai te ajudar nesses momentos, né? Outra coisa que eu vivenciei também, que é uma coisa que, pelo que eu vejo, toda a mulher que teve bebê vivencia, é a montanha-russa de sentimentos e emoções que vem depois que o bebê nasce, né? Então, durante ali, as primeiras 2 semanas eu chorava bastante, acabava chorando às vezes sem nenhum motivo. Então é importante que você tenha pessoas do seu lado que te escutem, sem te julgar, né? Então eu pude ter isso e senti que isso foi muito importante, muito crucial para conseguir passar por esse momento, sabe? É uma mudança muito grande na vida da mulher. Então, apesar de você ter muito, muito amor pelo teu bebê, ao mesmo tempo você tem sentimentos contraditórios, de tristeza, de solidão, às vezes sentimentos de que você tá um pouco perdida do que fazer, ou de quem você era antes de ter o bebê, quando que você vai recuperar isso. Então, quanto mais pessoas você tiver para te ouvir, fazer uma escuta mesmo assim sem julgar, né? Melhor para você. Você vai conseguir passar por isso de uma forma mais feliz, apesar de ser difícil. Então você fica extremamente feliz com o bebê, mas a cada dia você vai amando ele mais, descobrindo mais dessa relação. Então, assim, eu posso dizer que a cada dia eu amo mais e me sinto mais completa com o Eduardo. Então, eu desejo para vocês que vocês também se sintam assim e possam aproveitar bastante com seus bebês. Beijo! Conversando um pouco sobre esse período pós-parto, a gente começa a entender que, na verdade, ele envolve muita coisa. Dentre elas, a sexualidade. Falando um pouquinho de recomendação, não existe uma regra sequer que vá servir para todas as mulheres, até porque são corpos diferentes, pessoas diferentes. Mas se recomenda que espere pelo menos de 30 a 45 dias antes de ocorrer a primeira penetração. É um tempo para o nosso corpo pelo menos começar a se adaptar a todas as mudanças que aconteceram, cicatrizar pontos, entre outras coisas. Isso vale tanto para parto normal quanto para cesárea. Claro que esse tempo é variável, pode aumentar, pode reduzir um pouquinho, mas a média é essa. Agora tudo bem, acabaram meus 40 dias, meus 50 dias, ou enfim, o que meu médico me disse, e eu não tenho libido, eu não tenho vontade de ter relação sexual. E aí começa um grande problema. A mulher começa a se cobrar. E aí, a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê que isso acontece. A grande verdade é que depois desse primeiro período aí que a gente não pode transar, não necessariamente a gente vai querer transar. E por quê? Porque a libido, ela tá bem zoadinha, por alguns motivos. Um deles são as questões hormonais. Então existe uma diminuição do estrogênio, né, no corpo da mulher, e existe um aumento da prolactina. E essa alteração, diminuição do estrogênio com aumento da prolactina, ela faz com que a libido diminua, a mulher tem menos vontade de transar e inclusive ela fica menos lubrificada, fazendo que durante o sexo, né, ela sinta dor. Então,
além da gente entender essa parte de queda hormonal que é normal, a gente não pode deixar de fora os outros vários possíveis motivos para essa queda de libido. Desde questão de autoconfiança, muitas mulheres não se sentem mais seguras com o seu novo corpo, sentem vergonha do parceiro, entre outras coisas. Pode estar relacionado à depressão pós-parto e várias outras questões que serão citadas nessa apresentação. Mas além disso, tem uma coisa que a gente simplesmente esquece de citar e é uma causa absurdamente comum, que é exaustão, cansaço. Não tem como você pensar em, nossa, quero ter relações sexuais, sendo que você não dorme há dias, tá insegura com o seu corpo, tá insegura por tá criando uma coisinha nova e você não sabe se tá alimentando direito, se tá cuidando direito, meu Deus, a criança tá com cólica, o que tá acontecendo? É muita informação, então é perfeitamente normal. E além disso, tem muitas mães que ainda começam a trabalhar ou têm insegurança com quando tiver que voltar a trabalhar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da volta ao trabalho. A Ruby Fraga perguntou: Mônica, tem dicas para mamães que precisam voltar a trabalhar? Eu tô morrendo de chorar por deixar minha bebê. Ruby, o que eu posso te dizer? Eu não consegui. Quando acabou minha licença maternidade, eu cheguei a colocar até o Lucas na escolinha para começar a adaptação para eu voltar a trabalhar, mas eu decidi que eu não ia voltar, que eu não conseguia ficar um dia inteiro longe dele, e aí eu comecei a deixá-lo só 2 horas na escolinha para ver se eu me adaptava. Eu pedi demissão no emprego que eu tava, e eu falei, eu preciso de mais tempo de adaptação. Aí eu deixava o Lucas 2 horas só na escolinha e já ia buscar. Eu morria de saudade, eu já ia buscar. E eu falei, não, eu vou manter essa adaptação porque eu preciso voltar a trabalhar. Aí eu engravidei da Larissa. O que eu fiz? Vim trabalhar em casa. Então, assim, o que eu falo é, primeiro lugar que você tem que fazer é ver a sua saúde financeira, se você pode parar de trabalhar ou não. Se você não pode parar de trabalhar, então você tem que lembrar que todo o trabalho, toda a dedicação que você está fazendo é pro bem-estar do seu filho. É só também para poder manter sua família feliz. Se você não tiver isso, se você não fizer, sua família vai sofrer. Então a sua responsabilidade em trabalhar é tão importante quanto a de cuidar do seu filho. Então, encara isso como sendo um benefício para ele. Também é importante para ele o exemplo que ele vai ter de ver que a mãe também tá batalhando, que a mãe vai atrás, que a mãe corre atrás, que a mãe tá querendo fazer acontecer, que a mãe também tá lutando por tudo isso. E eu falo isso porque, às vezes, o Lucas questiona o Flávio, porque o Flávio trabalha fora, meu marido. E meu filho questiona, fala, mas mamãe, por que o papai passa o dia inteiro longe da família? E aí eu falo, filho, olha só, o papai abre mão de ficar com a gente para poder trabalhar e trazer dinheiro para nossa casa, para que a gente tenha conforto, para que a gente tenha uma série de coisas, para que a gente possa passear. E olha como é valioso isso que o papai faz. Então hoje ele morre de orgulho do pai sair para trabalhar, que ele sabe que ele tá indo pelo bem-estar da família. Então tenta, não só, eu não falo isso pro Lucas para enfeitar, para justificar, eu falo porque é realidade. Então coloca essa realidade para você também, talvez seja uma forma mais doce de você aceitar que você precisa voltar a trabalhar nesse momento. Então, depois de tudo isso, agora talvez o mais importante. Procurem uma rede de apoio. Avós, mães, pais, vizinhos, nas próprias UBSs, rodas de conversa. Falem sobre como vocês se sentem. Peçam ajuda. Vocês nunca vão estar sozinhas. Assim como o suporte do profissional da saúde, a participação do parceiro e o envolvimento da família são de grande importância para as grávidas se sentirem à vontade, para expressar seus sentimentos, tirar suas dúvidas, falar de seus medos, angústias e preocupações, permitindo-as compreender e lidar de forma mais ajustada com essa fase, o que faz com que se sintam melhores, mais autoconfiantes e dispostas a lidar com a realidade. Então, mamães, não tenham medo de tirar suas dúvidas e de pedir ajuda quando for necessário.